numa matéria nova. E essa matéria que a gente está estudando é comunhão com Deus e a igreja. Amém? Só que a gente já estudou uma aula, não foi? Não sei se Miel ouviu a aula passada. Ouviu? A irmã ouviu? Comunhão com Deus e a igreja. Só falta a primeira matéria, né? Amém. Tá dando para compreender o discipulado? Tá uma bênção, tá? Dê uma boa noite aí para seu vizinho. Pegue sua Bíblia. Nós vamos ler muito a Bíblia, amém? Vamos abrir aí em Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19. Nós paramos nesse versículo. Pode entrar, irmã Fabiana. Paramos nesse versículo, não foi? Efésios 2, 18 e 19. Eu acho que está na RA. Na aula passada nós falamos um pouco sobre a família de Deus. Eu vou fazer só um pouquinho, vou recapitular um pouquinho, né? A gente vai entender um pouco sobre o que representa a família de Deus, né? E a comunhão com Deus e com a igreja, amém? E a gente tem que aprender a entender essa importância, até porque às vezes a pessoa tem uma compreensão de um Deus como se não um Deus como um pai, um Deus amoroso. Às vezes a pessoa tem, eu queria que tu olhasse aí, David, quem foi que está faltando isso para... Às vezes a pessoa tem um entendimento de Deus não como um Deus amoroso, como um Deus como um pai, mas como um Deus carrasco, um Deus brabo, querendo fulminar a pessoa, esperando a gente errar para ele nos castigar. Mas Deus não é desse jeito, amém? Por isso que a gente está entendendo sobre a comunhão com Deus e com a igreja. Para se entender também a comunhão com Deus e a igreja, nós falamos um pouquinho sobre a família de Deus. Que essa família de Deus, ela é quando você entra dentro da família de Deus, quando você nasce de novo. Amém? Todo mundo sabe o que é nascer de novo. Fabiana está chegando, mas ela vai, depois eu vou estar passando as outras aulas para ela. Quer dizer, ela vai pagar depois, né? Que ela não tem o WhatsApp, né? Amém. Preste atenção nisso aqui, ó. Quando enviou Jesus para padecer por toda a humanidade, Deus estava criando uma família. Por isso devemos aprender a ter comunhão com Ele e também uns com os outros. Então, quando eu nasci de novo, o que é que aconteceu? Diga comigo, quando eu nasci de novo, eu entrei na família de Deus. Eu acredito que eu falei na aula passada, se eu tiver falado, vocês me lembrem, sobre a gente ter sabedoria e cuidado, porque às vezes a gente está falando com uma pessoa, tratando aquela pessoa como se aquela pessoa fosse uma pessoa que nasceu de novo. Eu falei isso, não falei? E aquela pessoa, ela não tem aquele entendimento que a gente tem. Por quê? Porque ela não nasceu de novo. Né? Eu acredito que eu até citei. Por exemplo, uma pessoa que não nasceu de novo, ela mente, ela pratica as coisas do mundo, ela peca, mas a consciência dela não dói. Por quê? Porque ela não nasceu de novo. Mas nós que nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo. Qualquer coisa de errado que a gente faz, a gente já sente a consciência doer. Não é assim? Então, a gente tem que ter a sabedoria de lidar com essas pessoas que não nasceram de novo. A gente não vai tratar elas de qualquer forma. Não é? A gente não vai dizer, olha, você vai para o inferno. Claro que quem não nascer de novo, o destino dela é inferno. A Bíblia fala sobre isso. É necessário nascer de novo para herdar o reino de Deus. Se não nascer de novo, a alma dessa pessoa, o espírito dessa pessoa vai perecer no inferno. E quando você nasce de novo é quando você entrega a sua vida a Jesus. Eu não sei se eu falei Romanos 10, 9 na aula passada. Vocês lembram se eu falei? Coloca aí na tela. Eu vou colocar aqui, aí vocês vão se lembrar. Romanos capítulo 10, 9. Para se entrar na família de Deus é necessário você dar alguns passos. E esses passos é uma instrução que a Bíblia diz
Romanos 10, 9, que diz assim, olha, o capítulo 10, versículo 9 e o 10. Diz assim: se com a tua boca, confessar Jesus como Senhor e em teu coração. Toda vez que a Bíblia falar de coração, está falando do espírito humano. Se lembre disso, né? Acho que vocês viram isso no Rema, não viram? Espírito humano, já chegaram a ver? Toda vez que a Bíblia fala de coração, está falando do espírito humano. Amém? Então a Bíblia diz, se você confessar com a sua boca. Por que é interessante você sempre se lembrar disso? Coração, espírito humano. Amém? Porque para você ou aprender a ouvir a Deus e saber quando Deus está comunicando com você, você tem que entender que você é um ser espiritual. Amém? Um espírito. Amém? Que possui uma alma. Deus não vai se comunicar com a sua alma, ou seja, com os seus sentimentos. Deus vai se comunicar com o seu espírito. Amém? Com o seu espírito. Então, toda vez que a Bíblia fala de coração, ele está falando do espírito. Olhe, uma coisa assim de extrema importância para você ter relacionamento com Deus é entender que você é um espírito, né? Que você é um espírito, que você está dentro de uma matéria, mas você é um ser espiritual. Amém? Porque às vezes a gente só vê a gente como só o corpo, né? Muita gente tem aquele entendimento, morreu, acabou-se. Está dormindo, não sabe de nada. Não, não é por aí. A Bíblia não ensina isso. Morreu, não acabou. Porque o espírito humano ele é eterno. O espírito continua, sempre estará vivo. Nunca. A morte do espírito é a separação com Deus. O espírito que não for salvo, ele vai perecer no inferno e no lago de fogo. Vocês estão entendendo? Então, toda vez que a Bíblia fala de coração, está falando de espírito humano. E a Bíblia está dizendo, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, né? Se com a tua boca, né? Confessar Jesus como Senhor e em teu coração, ou seja, teu espírito, creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para você entrar na família de Deus, é necessário acreditar com o coração, amém? Crer com o coração, né? Não é só com a mente, né? Porque uma coisa é crer com a mente e outra coisa é crer com o coração, viu? Crer com a mente é aquela pessoa que diz assim, eu creio que Deus pode me curar. Eu creio que Deus pode me curar, mas ele nunca alcança a cura. Porque ele crê que Deus tem poder para aquilo, mas ele não tem uma convicção no coração. É diferente, crer com o coração e crer com a mente. Uma convicção no coração é uma convicção tão real, irmão, tão plena, algo tão assim que você... É algo que você não duvida, você se entrega. Amém? Então, quando a Bíblia nos instrui, é crer com o coração e que Deus, olha o passo, que Deus, vamos ler junto, que Deus ressuscitou dentre os mortos, né? Que Deus ressuscitou Jesus, né? Que é o Senhor. Crê no teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, que ressuscitou Jesus. Amém? Será salvo. Então eu tenho que crer que Deus ressuscitou Jesus. Eu tenho que crer nisso. E tenho que confessar com a minha boca. Amém? Aceitá-lo como Senhor da minha vida. Para entrar na família de Deus é necessário eu aceitá-lo. Não pode ser uma aceitação da boca para fora. Tem que ser algo do coração. Quando você aceita de coração, né, algo vai acontecer dentro de você. Você não vai saber explicar. A pessoa exterior é a mesma. Mas a interior muda. Tudo que você vai fazer agora daqui para frente, tudo que você vai fazer daqui para frente, se você fizer algo errado, sua consciência vai doer. Você vai sentir na sua consciência. Por quê? Porque você passou a ser um ser nascido de novo, uma nova criatura. Amém? Então, para entrar na família de Deus é necessário crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, né? Aceitá-lo, confessar com a boca, versículo 10. Amém? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? É uma entrega, você tem que se entregar. Eu me entreguei, aceitei. É uma entrega pública, para que todo mundo saiba, porque você está testemunhando o nome de Jesus. Eu me entreguei. Aí Deus vem,
e carimba seu espírito. Algo acontece dentro de você e você entra na família de Deus. Agora olhe para seu irmão e veja ele aí, ó, faz parte da família de Deus. Você faz parte da família. Meu irmão, diga meu irmão. Amém? Era bom botar o microfone, né? Porque às vezes a pergunta de um pode ser mais pergunta aí que eu digo. Já preparando o microfone aqui, Lucas, o outro, só um do bom. David perguntou se é nesse momento que deixa de ser uma criatura, né, para ser uma nova criação. Porque todos que não nasceram de novo, eles são criatura de Deus. Foram criados, né? Estão destituídos da glória de Deus. Eles precisam nascer de novo. Até porque se uma pessoa não nasceu de novo, que autoridade ele vai ter contra o diabo? Né? Como é que ele vai usar a sua fé? Ele precisa nascer de novo. Ele precisa entender que ele precisa ter essa transformação. O espírito dele era um espírito caído, um espírito corrompido. E ele precisa da transformação para ser recriado. É uma recriação espiritual. Não é algo assim que você segue uma religião. Tem pessoas às vezes que não estão seguindo uma denominação, mas às vezes nasceram de novo, de alguma forma, não sei. Alguém pregou para eles lá fora, no sítio, e eles confessaram Jesus e nasceram de novo. Eles precisam de um acompanhamento, de um pastoreamento. Amém? Mas nasceram de novo. Então é por aí, você entra na família de Deus dessa forma. Amém? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? E Efésios 2,18, nós estamos recapitulando um pouco, diz assim, 18 e 19. Olha o que aconteceu conosco, coloca aí na tela. Eu quero que vocês leiam junto. Se por acaso alguém tiver sono, fica de pé ali um pouquinho, para passar o sono. Coloca, porque discipulado é mais versículo, é mais instrução, não é? Então um pouco mais quieto. O que é que diz? Vamos ler junto? Porque por ele. Segura aí, ó, para que ninguém passe boiando. Que aqui eu tenho que saber lidar com pessoas que têm um entendimento já mais elevado e alguns que não têm. Então eu posso estar falando uma coisa aqui e o cabo não está entendendo. E eu não quero que nem, pelo menos não quero que nenhum fique sem entender, eu quero que todos entendam. Por isso que eu tenho paciência para ensinar. Quando a Bíblia diz porque por ele, está falando ele, Jesus, diga Jesus. Ele ali é Jesus. Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Eu passei a ter acesso a quem? Entrei na família e passei a ter acesso ao meu Pai. Então Deus não é agora apenas meu Deus, Ele é o meu Pai. Amém? Até que eu acredito que eu falei, não sei se foi na aula passada, que o tratamento, pode deixar aqui, o tratamento que a gente ficou ele, se alguém precisar, o tratamento que a gente tem com o pai, a forma que a gente tem em casa é diferente. Eu até citei, quando eu chego em casa, vou na casa de mãe, eu vou quase todos os dias lá tomar café mais ela, ler a Bíblia. Sabe o que é que acontece? Eu chego lá, eu abro a geladeira, se tiver queijo de manteiga eu pego. Eu vou logo perguntando, mãe, tem bolo aí? Mãe, tem isso aí? Por quê? Porque ela é minha mãe. E é minha mãe e tem o meu pai. Então quando eu chego na casa de pai, eu não fico com vergonha de pedir, de falar, de abrir a geladeira. Você ficar assim na casa do seu pai, eu mesmo, é como se eu estivesse em casa. Chego lá a hora que eu quiser, boto almoço. Por quê? Porque ele é o meu pai. Né? Então por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente entrou na família de Deus, a gente não pode ter aquele Deus como um Deus carrasco, que está ali doido para matar você, que está com um cajado na mão esperando você errar. Eu vou botar você no inferno, seu infeliz. Vou botar uma doença em você, viu? Vou lhe matar, porque você pisou na bola comigo. Deus não é dessa forma. Existem julgamentos de Deus que eu vou ensinar mais para frente, mas isso aí já é algo para uma pessoa que já foi instruída na palavra, não é? Que já recebeu muita instrução, já provou dos dons, já viu coisas e vem errando constantemente em uma área, e sempre Deus vem dizendo a ele que ele não pode estar falhando mais nisso, e Deus é paciente, espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pessoa não se julga. Por isso que a ceia, né? A ceia é importante nessa questão de se julgar,
se julgar, pedir perdão a Deus. Senhor, eu falhei nessa área, eu quero me julgar, quero pedir perdão, né? Por isso que a CE é importante, essa relembrança, trazer esse julgamento, a gente se julgar a nós mesmos. Mas a pessoa não se julga, a pessoa que tem muito conhecimento já na palavra, já vem sendo acompanhada, é uma pessoa insubmissa, rebelde, não se firma, fica, uma hora está na igreja buscando, outra hora não está, tem muita picuinha, essas coisas. Vai chegar um tempo que ele vai cair no julgamento de Deus e algo vai acontecer. Isso é bíblico que eu estou falando. Eu vou provar isso depois biblicamente para vocês. A Bíblia fala sobre isso, sobre julgamentos de Deus. E ele diz assim, esses julgamentos Deus permite o diabo tocar na carne. Deus não permite o diabo tocar no espírito humano, mas ele permite tocar na carne. E quando se toca na carne, é morte certa. Aquela pessoa vai morrer na terra, mas o espírito ainda pela graça de Deus será alcançado e irá para o paraíso. Então pode acontecer essa questão do julgamento, amém? Por isso a importância de você passar por um discipulado desse, né? Para que você não venha cair em julgamentos. Eu já estou com 12, vou fazer, acho que uns 13 anos que eu estou no Evangelho. No pastorado eu acredito que eu estou uns 7 a 8 anos, que eu venho já administrando igrejas, né? De frente de obras. E eu posso testemunhar para você que eu já vi um bocado de gente sendo julgada. Principalmente Deus me revelando pessoas. Inclusive teve um caso, não é? Teve um caso que Deus julgou uma pessoa e a pessoa tinha dito, pastor, ore por fulano que aconteceu algo com ele. E eu nunca vou esquecer disso. Eu estava no muro de casa orando por ele, intercedendo por ele. E quando eu estava orando, o Senhor falou no meu coração e disse, pare de orar. E eu disse, oxente, Senhor, por quê? Ele disse, ele vai morrer. Ele estava sendo ali, ele foi julgado. Não sei da questão do espírito dele, que eu não sei se ele nasceu de novo. E eu disse, Senhor, se for o Senhor, porque o diabo também pode falar, a gente tem que estar bem atento, bastante cuidadoso com isso. Se for o Senhor vai ter que me falar. Quando foi de madrugada, de repente, Deus me despertou, né? E eu tive aquele susto, levantei, olhei para a Daniela e de madrugada, eu disse, Daniela, Deus vai recolher fulano. Aí eu tive ainda a incumbência de falar algo lá para uma pessoa lá, que fazia quase como parte da família. Quando foi mais ou menos umas 9 horas da manhã, a notícia veio que ele tinha partido. Então essas coisas têm acontecido. E é bom a gente estar atento com isso. Como eu citei na igreja, teve um caso também de uma pessoa que eu perseverei muito com essa pessoa. Perseverei com o marido dela, não queria um compromisso com o Senhor. Ele chegou a ir à igreja. Né? Houve uma manifestação do demônio na esposa. A esposa caiu endemoniada, ele ficou do lado. E de repente o Espírito Santo começou a falar comigo e dizer algumas coisas. Eu disse, olha, o diabo está tentando matar, tirar a sua vida, viu? E eu falei para ele, e eu disse assim, para você saber que isso é verdade, que eu não sabia da história, mas eu estava falando debaixo de revelações, e eu disse, há poucos dias você ia sofrendo um acidente de moto, e ele foi confirmando aquilo, né? Ele disse, eu vi, eu nem me lembrava disso, irmão, e eu disse, eu vi, eu já contei isso algumas vezes na igreja, e eu disse, eu vi você deitado no chão, com um rosto e uma poça de sangue. Passou-se mais ou menos um ano, eu não lembrava mais disso. Quando foi mais ou menos um ano, eu estava almoçando e o telefone tocou, alguém foi e trouxe essa notícia, pastor, e mandaram a foto, né? E quando mandaram a foto, estava ele deitado, sofreu um acidente de moto e a poça de sangue no chão e ele morreu. E eu tinha falado, e eu tinha alertado, eu nem me lembrava, e alguém da igreja disse, pastor, o senhor, eu me lembro nesse dia que o senhor tinha falado até ele, da forma que ele ia ficar no chão. Aí eu te pergunto, Deus queria aquilo para ele? Por que Deus me usou? Para salvar a vida dele. Amém? Mas infelizmente ele não deu ouvido. Tem muitos relatos. Eu tenho fotos, eu tenho um vídeo em casa do tempo da Filadélfia. Eu tenho um vídeo em casa do tempo da Filadélfia que eu assisto aquele vídeo. Pessoas que estavam em cima do púlpito quando eu comecei a obra, entregando Bíblia para eles, bem alegre, eu dando Bíblias. E eles lá em cima do púlpito. E são pessoas que começaram a caminhar comigo e não permaneceram. E eu olho para eles, alguns deles não estão mais aqui nessa terra. Partiram.
Teve um senhor também, que eu não posso estar citando o nome, a gente tem que ter respeito, né? Que existem áreas na vida dele que ele precisava ser tratado e ele não, eu acredito que ele não quis se tratar no sentido espiritualmente, de se render ao Senhor, de obediência. E eu disse para ele, e de repente eu me deitei, não sei se eu me deitei ou foi... Eu sei que eu fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, eu vi ele na minha frente, mas de repente o rosto dele ficava como uma caveira. E ali eu entendi que era o espírito da morte. Com poucos dias, esse irmão era da nossa igreja e pelo que eu entendi, ele passou por um certo tipo de julgamento. O espírito dele foi alcançado, o espírito dele foi salvo. Eu sei que o espírito dele foi salvo, algo testifica dentro de mim, mas infelizmente ele passou pela morte antes do tempo. Então essas coisas podem acontecer. Tem muitos relatos, irmão, muitas situações dessa. Esses dias eu me acordei de madrugada, poucos dias atrás me acordei de madrugada e Deus me mostrou uma pessoa da nossa igreja, né? E eu fiquei bastante preocupado. E eu disse, meu Deus, Deus já tinha dado um livramento de morte a essa pessoa. Essa pessoa provou a morte, Deus sustentou ela, porque Deus mostra. Deus sustentou essa pessoa, ela não morreu. E eu sabia que Deus estava guardando. E eu fiquei preocupado, naquela preocupação que eu digo espiritual, por a vida daquela pessoa. E eu disse, rapaz, eu tenho que ir lá. E eu fui lá e disse, rapaz, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não pude dizer a ele profundamente, porque eu ia assustar ele. A gente tem que ter sabedoria e cuidado. Mas eu disse, lembra do que você passou. Você passou, Deus te deu uma oportunidade. Deus te deu uma oportunidade, rapaz. E comecei a ir lá com frequência lá, porque eu sabia que tinha algo para acontecer. Graças a Deus essa pessoa se acordou, se despertou e está retornando. Irmão, isso não é brincadeira. Deus vai me lembrando as coisas, irmão. Mas olha, teve um jovem com 25 anos da nossa igreja. Eu nunca vou esquecer. Nossa igreja era ali. Era Filadélfia também, em cima do púlpito. Eu olhei de longe e de repente veio uma palavra de conhecimento. Eu vou dar um curso aqui na igreja sobre dons espirituais dons espirituais e chamados, né? Os ofícios, que é apóstolo, profeta, mestre, tal, e os dons espirituais. Quando eu for dar o curso, se inscreva, pelo amor de Deus, se inscreva, porque é para vocês aprenderem essas coisas. Às vezes a pessoa tem um dom e não sabe lidar com os dons. Né? Eu já passei por muitas coisas assim. E veio uma palavra de conhecimento, que é uma das coisas que eu ensino sobre dons espirituais. Palavra de conhecimento é uma revelação dada por Deus, rápida, é algo veloz, é no espírito, vem rápido, né? Como uma luz acendendo. Né? Eu não sei se vocês perceberam, mas domingo eu tive muita palavra de conhecimento aqui dentro. Né? E veio a palavra de conhecimento e eu apontei o dedo e disse, fulano de tal, fica de pé. E ele ficou de pé. Eu disse, olha, Deus vai prosperar você e vai te levantar. A obra estava bem pequenininha, nós estávamos crescendo. E disse, Deus vai te levantar e vai te prosperar muito, para você ser um grande financiador dessa obra. Com 3 dias, mais ou menos 4 dias, ele foi chamado para uma empresa grande, né? E ele fez uma entrevista, foi para Recife, passou. Eu sei que ele começou a ganhar dinheiro, agora ganhava dinheiro muito, não é pouco não, era muito. Só que ele se esqueceu do Senhor, se esqueceu da obra, não retornou, não buscou, não é? Já era algo, era debaixo de algo, uma informação que Deus tinha dado direcionada para ele, e ele não perseverou. Irmãos, sabe que foi o final da vida dele? Perdeu no final. Terminou saindo do emprego, terminou a vida praticamente sem mais nada, né? E perdeu a vida, com 25 anos de idade. Eu disse até a Fabinho, toda vez que eu me lembro dessa história, eu vejo tu. Se liga, viu, bicho? Tu se liga. Eu não falou nada especificamente não, fique em paz. Mas já serve como um alerta, né? E ele partiu, né? Não sei do Espírito, quem sabe é Deus. Mas às vezes há essa questão desse julgamento na carne. Eu não estou aqui querendo colocar medo,
Está entendendo? Mas o discipulado é para isso, é para abrir nossos olhos espirituais. Amém? Para abrir nossos olhos. É igual você querer entrar no ofício. Quando eu digo ofício, eu estou falando de chamados. Pastor, os ofícios são pastor, mestre, evangelista, profeta e apóstolo. Quando a pessoa diz, por exemplo, eu estava conversando com o William, e o William disse que um rapaz perguntou a ele, disse assim, se a pessoa quiser ser um pastor? Se a pessoa quiser ser? Não existe isso de querer. Existe um chamado de Deus. Pastor não é uma profissão, eu vou ser pastor, porque... Não, se você fizer isso sem for chamado, você vai morrer antes do tempo. Te garanto com toda certeza, você vai morrer antes do tempo. Por que você vai morrer antes do tempo? Porque você está fazendo uma coisa que não foi chamado para fazer, trazendo uma sobrecarga sobre você, você não tem a unção para aquilo, entendeu? Você, em vez de ajudar o corpo de Cristo, você prejudica o corpo de Cristo e você traz um julgamento para a sua carne. Por isso que tem muitos pastores morrendo antes do tempo. Isso é novidade para vocês? Pois isso acontece. Amém? É por isso que também às vezes acontece da gente estar numa igreja. Presta atenção, isso é importante. Eu já tive em igrejas que a gente se senta, ouve o pastor, mas ele está pregando ali e tal. Porque existem os ministros. Não é obrigado somente ministrar aqui quem tem a unção pastoral. Porque a unção pastoral é uma unção específica para o corpo, para abençoar o corpo. Mas sabe aquela pessoa que você vê que ela está ali, mas a pessoa dentro de você, você não sente nada. É como se você soubesse dentro de você que ele não tem uma unção para fazer aquilo que ele está fazendo. Quem já passou por isso? Não digo nome não, irmão, pelo amor de Deus. Está gravando ali, graças a Deus que não está com o microfone, né? Mas acontece. Isso acontece de ter essas coisas, né? Deus tem um chamado específico para cada um. E a gente deve estar... Eu, irmão, eu digo a você, está passando mais esse desejo. Mas meu desejo era de ser um empresário, ganhar dinheiro, trabalhar muito, né? Mas eu não consigo. Quantas vezes eu partia para tentar fazer isso e às vezes pegava chorando por dentro. Porque quando o cabo é chamado, acabou, não tem jeito não. Você pode querer fazer outra coisa, mas não faz não. Mesma coisa, se você não tiver chamado e quiser fazer aqui, não venha não. Não venha não. Não vai dar certo. Amém? Mas você pode servir na obra de Deus. Existem várias formas de você servir na obra de Deus. Então, vocês estão entendendo aí essa importância de estar na família de Deus, né? de ter essa questão de ter os julgamentos, né? Mas fica tranquilo, né? Eu estou falando para pessoas que já têm tempo, que já amadureceram, vocês estão pegando agora, muitos aqui estão começando. Nunca fique pensando que você é aquela pessoa que sabe tudo. Eu já sei de tudo, eu já ouvi isso. Está ferrado, viu? A gente tem que aprender, pode ser quem for, a gente tem que entender que eu preciso receber daquela vida, daquela pessoa mais ainda. Então olha o que aconteceu, vamos ler aqui. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros, ou seja, você não é a pessoa mais estrangeira. Quando você era do mundo, você era como um estrangeiro. Peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Na NVI diz como aí? Lê junto comigo, pode colocar aí na NVI. Todo mundo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos, membro da família de Deus. Diga comigo, eu sou membro da família de Deus. Então a gente tem que ter bastante cuidado quando estiver conversando com uma pessoa que não nasceu de novo, quando estiver aconselhando. Esses dias eu me peguei dando um conselho para uma pessoa que não nasceu de novo, falando da importância dela liberar perdão. Você tem que liberar perdão, porque se você não liberar perdão, sua vida vai ser bloqueada. Aí quando foi no outro dia, Deus falou comigo: como é que você fica dando conselho para uma pessoa liberar perdão se ela não nasceu de novo? Ela não vai liberar perdão mesmo não. Quem não nasceu de novo não libera perdão não. Faça com que ela aceite Jesus, nasça de novo que ela vai liberar perdão. Tá vendo como a gente tem que ter cuidado quando for falar, aconselhar pessoas que não nasceram de novo,
né? Talvez alguém esteja aqui e não tenha nem nascido de novo ainda. Precisa nascer de novo. Amém? Diga, eu estou na família de Deus. Agora abra comigo em Atos capítulo 2, versículo 42. Ou então escuta. Não tem NVT aí não? Eu queria ler na NVT. Eu acho que a minha versão vai ser um pouco diferente da sua, viu? Se você não tiver a NVT, só escuta e marca aí, em caso você lê na sua versão. A NVT, essa aqui. Se você ler Atos dos Apóstolos, está repreendido, em nome de Jesus. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você lê em casa depois, capítulo 1 e o capítulo 2 todinho, em casa. Amém? Você vai entender algumas coisas. Primeiramente, Atos dos Apóstolos foi um livro escrito por Lucas, relatando sobre o que a igreja fez depois da morte e ressurreição de Jesus, o movimento da igreja naquela época. Amém? Capítulo 1 vai mostrar a ascensão de Jesus, quando os apóstolos viram, interessante isso, viram ele subindo ao céu e a nuvem o encobriu. Amém? Vocês vão ver também a substituição do apostolado de Judas, que traiu Jesus, por outro. Vai ver no capítulo 2 a descida do Espírito Santo. E também vai ver no capítulo 2, Pedro se dirigindo, depois que recebeu o Espírito Santo, para uma multidão e pregando a palavra com bastante ousadia. E no versículo 42 vai falar, depois que Pedro pregou com bastante ousadia, o que aconteceu com essas pessoas? Eles se converteram, não é? E começaram a se relacionar como família. Amém? É importante a gente ter essa compreensão para a gente se relacionar, a ter esse relacionamento da igreja como família. Por quê? Porque se eu ensinar essa igreja, isso é base, isso aqui que eu estou fazendo é base. O Senhor tem falado comigo, não adianta, eu posso criar estratégia de encher essa igreja. Tem muitas estratégias para atrair pessoas, viu? Eu posso passar o dia orando em línguas para operar nos dons espirituais aqui, fazer culto de cura e lotar. Eu posso fazer isso? Posso. Mas se eu fizer isso sem trabalhar as bases, a igreja não vai crescer sadia. Estou trabalhando as bases. Por quê? Porque às vezes a pessoa vem para a igreja e diz, rapaz, a igreja não é unida, a igreja não... Né? Por quê? Porque precisa da gente aprender essas coisas. Amém? A Bíblia ensina essas coisas e às vezes a gente está perdendo. Amém? Olha, eu vou ler para você aqui, ó, o versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino. Coloca na NVI aí, 2,42. Vamos ver se chega próximo dessa aqui. Chega próximo? Pronto. Então vamos ver na NVI aqui, ó, 2,42. Isso aqui, ó, eles receberam a palavra de Pedro e se converteram. Se arrependeram. Vamos supor que vocês receberam a palavra e se arrependeram. Aí o que foi que aconteceu? A vida deles diária, como é que ficou? Como foi que ficou? Diz aqui, ó, coloca aí, David. Vamos ver aqui na tela. Travou? Hã? 42. Atos 2, 42. Está falando de uma multidão já. A igreja aqui já tinha mais ou menos 3.000 pessoas. Isso foi depois da ida de Jesus ao céu. Tem jeito não? Então eu vou lendo aqui enquanto ele coloca ali, ó. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Eu até grifei né, essa palavra ensino. Ali diz, ele se dedicava ao quê? Irmão, quando você estiver lendo a Bíblia, lê bastante atenção. Lê prestando atenção nas palavras. Porque a gente precisa aprender. Ele se dedicava ao quê? Como é que a pessoa quer uma libertação, uma transformação, se não se dedica ao ensino? Entendeu? Vem um culto uma vez perdida. Se eu fizer uma reunião, não participa. Né? Graças a Deus por você estar aqui nesse discipulado.
Vocês estão entendendo a importância de você estar aqui sentado? Né? Isso que eu estou ensinando aqui não dá tempo não, irmão, pregar no culto não, porque culto é diferente. Culto tem pessoas que nasceram de novo, pessoas que não nasceram de novo, pessoas perturbadas, endemoniadas, né? Tem todo tipo de pessoas. E eu tenho que estar aqui na dispensação do Espírito Santo. Eu ia pregar aqui domingo aqui, eu não ia pregar daquele jeito. Eu ia ensinar versículo por versículo. Eu ia ler a Bíblia com vocês e ensinar do jeito que eu estou ensinando aqui. Ó, isso aqui é assim, ó, isso aqui é assim. E de repente eu vi a unção de profeta operando em minha vida. E veio sobre mim forte e eu não conseguia mais parar. Por mais que eu quisesse, eu não conseguia. Se eu parasse, ia estragar tudo. Aí isso é um culto, por quê? Porque Deus está alcançando fulano aqui, fulano aqui. Você vira aquela menina que estava aqui, ó, rindo aqui. Para alguém que vem a primeira vez e entrar aqui dentro da igreja, isso é um povo doido. A menina está sorrindo, fazendo assim. Parece coisa de doido mesmo, né? Mas Deus estava tratando com ela coisas que ela não me disse, não. Entenderam? E Deus restaurando a vida dela, a fé dela, e ela com certeza algo dentro dela pensando assim, meu Deus, ela saiu daqui pensando, meu Deus, é real mesmo, rapaz, porque eu não disse isso ao pastor, e não veio ninguém me dizer não, irmão. Foi revelação. Aí você está no culto, aí eu não posso estar parando para fazer isso em todo culto. Às vezes em algum culto eu vou fazer isso. Está entendendo? Mas não é todo culto. Entendeu? E a gente tem muita coisa para aprender. Então a gente precisa isso, ó, entender essas coisas. Eles se dedicavam, isso foi depois da conversão deles. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E, diga comigo, vamos ler junto comigo. E a comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam o quê? Estamos falando de comunhão. Da igreja, comunhão com Deus. Agora entramos na comunhão com a igreja. O que é que eles faziam depois da convenção deles? Se dedicavam ao ensino, amém? Coloque seu coração, se dedicar, amém? Ao ensino dos apóstolos, no caso das suas lideranças, dos ministros, daquele que tem a unção para isso, amém? A comunhão entre a igreja, comunhão entre os irmãos e a comunhão também no partilhar do pão, que é a Santa Ceia. Amém? Como é importante a Santa Ceia, irmão. É porque não deu para eu ministrar como eu estava intencionado a ministrar. Mas como é a ceia, quem não participa da ceia, irmão, ele não está na comunhão. Isso não é só simbólico, isso é algo que é real na nossa vida. Amém? Como é que eu posso dizer que tem comunhão com Deus e com a igreja se eu não participo da ceia? Vocês estão entendendo? Então tem que participar da ceia. Ah, mas eu não participo porque eu ainda estou pendente com Deus. Então está esperando o quê para resolver? É justamente o dia de você se autoanalisar. Amém? Está entendendo, Fabiana? Essa importância? Para que o diabo não fique lhe perturbando. É importante, irmão. Não adianta, eu disse a Fabiana, ela está aqui, ela obedeceu a minha instrução, mas ela veio buscar uma oração hoje aqui de manhã, eu estava orando. E eu disse, Fabiana, eu não vou orar por você não. Porque eu lhe dei instrução, estou falando só como ensino, viu? Eu lhe dei uma instrução, você não acatou, você não está fazendo, não adianta eu orar aqui por você, depois você não voltar mais nem aqui. Venha de noite, que aí você venha para o discipulado e eu vou orar por você. Amém? Porque tem coisa que não vai ser só a oração que vai resolver. Você precisa mergulhar, você precisa desejar, você precisa querer isso para a sua vida. Amém? E outra coisa, a gente passou a vida toda errando. A gente não pode querer se converter num dia e as coisas já começam tudo mudar de uma hora para outra. Não, isso é um processo. É um processo. A gente quando se converte vai ver diferença, claro. Vai ver coisas diferentes na nossa vida. Mas aí é um processo que Deus vai te acompanhando, vai olhando seu crescimento, é como você como um bebê ali, né? O pastor ali como seu pai dando uma madeira, de vez em quando dando uma cipoadazinha, né? Puxando sua orelha, tal, até você ir crescendo.
Amém? Então eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, à ceia, né? E, diga comigo, e às orações. Nós somos uma igreja que oramos muito em línguas, irmão. Eu estava dizendo a Osanete ali, irmã Osanete, como foi importante para a sua vida. Aqueles ensinozinhos que eu dava em áudio. Eu mandava. Eram uns trechos de 5 minutos, 6, 10, 9, não era? Ensinando sobre oração em língua. Eu mandei agora, foi bem uns 50. Mas eu disse, como foi importante na sua vida. Ela disse, pastor, eu só consigo orar em língua, se continue orando em língua. Se vier uma palavra, outra palavra, você em português, você ora, você declara. Mas como é importante. Está entendendo como é importante você estar conectado, irmão, na paternidade. Eu sei que você nunca ouviu ensinando sobre paternidade. Alguns aqui nunca ouviram ensinar sobre paternidade, mas vai ter momento que eu vou estar ensinando sobre paternidade e vocês vão ver como é importante uma paternidade na vida. Amém? Todos nós devemos ter um pai. Existe o pai natural, né, que Deus coloca, né? Existe o pai na fé, né? Existe o pai celestial, que é Deus. Mas esse pai na fé, que é o pai na fé, o seu pai espiritual, né, o seu pai que está lhe ajudando e conduzindo, como é importante na sua vida. A ligação paternal, irmão. Né, você ainda vai entender isso. Como isso tem pessoas, Tiago mesmo, ele faz isso. Né, às vezes ele usa a paternidade. Eu estou debaixo da paternidade do pastor Roberto, diabo. E ele vê coisas acontecendo. Não é eu que faço, é Deus. É Jesus, mas é a submissão, é a honra, é o princípio da honra, é o reconhecimento, é a ligação. E Deus ama isso, até porque o diabo foi expulso do céu por rebelião. Amém? Aí Deus ama essa questão de ligação. Eu senti mandar um áudio para a irmã Patrícia hoje, e ela disse, eu sinto que eu estou debaixo dessa cobertura, dessa paternidade. Porque é algo espiritual, e isso é importante para as nossas vidas. Está entendendo? Aí isso não muda assim de um dia para outro. Isso é um processo. A gente tem que ter paciência, tem que caminhar, tem que lutar, tem que perseverar, não é? Perseverar nas orações, oração em línguas, né? Você tem que sempre estar cobrindo sua mente com o sangue do Cordeiro. Eu sempre tenho dito isso, tem focado nisso, porque eu tenho visto que onde o diabo mais tem atacado as pessoas é na mente. A mente, o diabo joga uma setinha na mente, joga um pensamento negativo na mente, um pensamento de morte. O diabo, teve um tempo, irmão, que o bicho é astuto. Eu morava naquele prédio ali em cima, e o diabo veio com uma ideia, jogou uma seta, disse, rapaz, olha a ideia que o diabo veio, a seta que ele botou. Sentindo os sintomas, e o diabo disse, e agora, se tu morrer, como é que vão fazer? O caixão não dá para descer nessa escada tão grande, subir lá, a gente vai fazer o velho. Onde o diabo estava querendo chegar? Aí me diga uma coisa, só acontece comigo ou não acontece com ninguém de vocês aqui, né? Essas ideias, né? Só é comigo, né? Tá vendo? A importância da gente estar consagrando a mente, o diabo vai embora agora, no nome de Jesus. Vai embora agora. Olha, deixa eu te ensinar uma coisa. Jesus só morreu quando ele rendeu o espírito dele. Ele estava na cruz, ele não morreu não, estava ali na cruz. Mas ele só morreu quando ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ele não deu o gosto do diabo tirar a vida dele não. Ele rendeu o espírito dele. Por quê? Porque ele tinha comunhão plena com Deus, ele tinha convicção, ele sabia das promessas, mas ele sabia que era necessário ele passar por aquilo. Ele disse, eu entrego o meu espírito, ele rendeu. Um crente cheio de comunhão, conectado, debaixo da paternidade, buscando, orando, produzindo para o reino de Deus. Vai vir ataque do diabo? Vai. O diabo vai tentar tirar a sua vida? Vai. Eu não vou dizer que ele não vai não, vai. Mas deixa eu te dizer, ele não vai conseguir. Se você estiver conectado da forma que é para ser, no momento que ela atacar, pode dizer, eu não rendo meu espírito, Satanás. Eu não rendo o meu espírito.
Agora, uma pessoa que não está na comunhão, não tem paternidade, não está tomando a ceia, não está se julgando, não está obedecendo às direções, não persevera, não está fazendo como é para fazer, fica tentando usar o que eu estou ensinando, mas não dá certo. Não dá certo. Vai dar certo quando você estiver conectado. Olha para seu irmão e diga, pelo amor de Deus, se conecta, porque essa palavra é verdadeira, é fiel. Diga, existem promessas de proteção de Deus sobre a sua casa e sobre a sua vida. Amém? Existem promessas. Levanta a mão e diga, eu estou debaixo dessas promessas em nome de Jesus. Diga, eu estou conectado debaixo da unção, da minha paternidade, em nome de Jesus. Diga, eu estou conectado. Diga, eu vou perseverar, eu vou receber as instruções, eu vou obedecer, eu vou participar da ceia, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer, eu vou ser generoso, eu vou trabalhar para a obra do Senhor e vou crescer espiritualmente, vou avançar, vou prosperar, vou ter vida longa, em nome de Jesus. Aí seja sempre cobrindo, eu cubro, se der vontade, bota a mão na cabeça, eu cubro minha mente com o sangue. Não, minha mente é coberta pelo sangue de Jesus, é coberta. Se pegue dizendo assim, naquele momento de ansiedade, de preocupação, se pegue dizendo assim, eu não sou ansioso, eu não sou preocupado, eu não ando em ansiedade, eu não ando. Se apegue com Filipenses capítulo 4, versículo 6, se eu não me engano, 4, 6, diz, não andeis ansioso por coisa alguma, eu não sou ansioso, tiver para resolver hoje eu resolvo, mas às vezes a gente está querendo pensar em coisas lá para dezembro, lá para aquela ansiedade, aquela coisa toda, e o diabo tomando conta da sua mente, alterando a sua pressão, você ficando estressado, corpo enrijecido, dando dor de cabeça, o diabo fazendo a lambança na sua vida, porque você está dando essa legalidade. Aí você diz, eu não sou ansioso, minha mente é coberta pelo sangue de Jesus, eu sou paciente. Calma, tenha cautela, deixa Deus fazer acontecer, não precisa de pressa, não precisa de agonia, fica tranquilo, fique em paz, seja feliz, Deus fez você para ser feliz, levanta a mão, existe uma unção aqui, Deus fez você para ser feliz, Deus fez você para ser contente, Deus fez você para dar certo, Deus fez você para estar alegre, Deus não fez você para ser depressivo, Deus fez você para funcionar, Deus fez você para trabalhar, Deus fez você para resolver problemas, Deus ungiu você para isso, meu irmão. Então não deixa o diabo fazer festa na sua vida. Até o gatinho já está gostando da pregação, ele está ali. Não deixa o diabo fazer festa na sua vida, não deixa. Fica tranquilo, fique em paz. Deixa paz, seu coração. Está roubando a paz, tiver alguma coisa roubando a paz, ou pare de pensar nisso, ou pare de fazer o que está fazendo, está roubando a paz. Pare, se aquiete, fique tranquilo. Eu quero te dizer, você não vai passar fome não, meu irmão. Você não vai passar fome não, não vai faltar nada não. Deus vai cuidar de tudo. Vai cuidar de tudo. Amém? Mas você precisa estar conectado na comunhão, na paternidade, na unção, ligado. Vai ter muita... Olha, lembra dessas pregações, lembra dessas ministrações. Vocês estão sendo favorecidos por receber algo desse tipo, irmão, para a glória de Deus. Lembra disso, vai ter momento, e vai criar situações para você ficar desgostoso com a igreja, para você ficar desgostoso com alguém, para você ficar desgostoso com o seu pastor, com algum diácono. Alguma coisa o diabo vai preparar, uma lambança, mas fica concentrado, meu irmão. Determina o seu coração, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás, olhe somente para o alvo, Tem um objetivo no seu coração, não deixa o diabo lhe enganar não. Você não veio para cá à toa não, Deus colocou você num lugar bom. Esse é um ambiente de proteção divina.
Existe uma proteção divina sobre as nossas vidas. Amém? Existe uma proteção divina. Eu creio, você crê? Debaixo dessa comunhão e da paternidade. Mas não fica vivendo de qualquer forma, irmão, lá fora, querendo que essas coisas se cumpram na sua vida, que não vai se cumprir não. Fica ligado, fica... Irmão, a Bíblia fala de uma pessoa aqui que adoeceu, lá no Antigo Testamento, e eu não sei se ele tinha sido julgado, mas o profeta foi lá e disse a ele, você vai morrer. Sabe, Deus ele é tão bom, irmão, Deus ele é tão bom que esse cara, eu não estou lembrado de quem é, mas talvez alguém já tenha lido, oi? Acho que é Ezequias mesmo. E ele foi e orou, chorou, clamou, ele mesmo chorou, clamou a Deus. E o profeta já tinha ido embora. De repente Deus disse para o profeta, volte lá e diga a ele que eu vou dar mais 15 anos de vida a ele. E Ezequiel voltou lá. E ele disse, Deus manda te dizer que ele vai te dar mais 15 anos de vida. É ligação, irmão, isso é ligação. Ligação. Lembra disso, uma árvore que produz fruto, Deus não vai cortar. Agora, se você não estiver produzindo fruto para Ele, Ele vai cortar. Não é interessante. Estava dizendo à irmã Zanete, tudo isso é real, Deus é real. Se a gente olhar para o sol, as estrelas, né, a natureza, né, como funciona a natureza, os animais, falei sobre os animais. Se você assistir aqueles documentários, a gente vê que Deus existe. Que tudo isso é real, irmão. Tudo isso é real, Deus existe um ser superior. Nós não estamos jogados à toa no espaço, não, irmão. Existe um ser superior. Mas ele também ele é organizado, ele é um Deus organizado, ele é um Deus cuidadoso, zeloso. Ele fez a gente para trabalhar, trabalhe, não tem problema, trabalhe no secular, exerça a sua profissão, Deus lhe deu essa profissão, exerça ela, faça o que tiver que fazer na sua profissão, faça com alegria, resplandeça a glória de Deus lá naquele ambiente, seja luz no ambiente que você está, não fique dizendo esse ambiente é carregado, não, você é luz para brilhar lá. Trabalhe, faça o que tiver que fazer, mas não deixa de perder a conexão, não deixa de servir, né? Eu admiro muito a irmã Patrícia, a mãe de Miele, né? Porque Deus prosperando ela avançando, dando empresas a ela crescendo, mas isso, ela passou um tempo, sabe fazendo o quê? Cuidando da limpeza da igreja, e eu observava isso, Ela tem suas falhas? Tem, porque todo mundo tem suas falhas. Mas existe algo no coração que arde no coração dela. É a obra do Senhor. Ela foi ungida para ser empresária. Ela não foi ungida para ser uma ministrante. Foi ungida para ser empresária. Mas ela ainda serve a obra do Senhor. Ela ama servir a obra do Senhor. Todos os planos, os projetos que eu lanço. Eu digo, irmão, eu quero comprar isso. Ela é uma das primeiras a levantar a mão. Está entendendo? Ela é uma das primeiras a pegar junto, ela é uma das primeiras a dizer, estou dentro, sabe? Tem uma conferência em Campina Grande, ela faz de tudo para estar lá, em Patos ela está lá. Isso é o quê? Conexão, isso é conexão. Isso é comunhão com Deus, isso é comunhão com a igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o versículo, nós vamos ler o versículo seguinte, nós vamos ler até o versículo, meu Deus, já vai dar 8 horas. Passa rápido demais, Jesus. Glória a Deus. Até o versículo 47. Vamos ler o próximo versículo, bora? Olha, vamos ler junto. Quem está aprendendo? Quem está gostando? Todos estavam cheios de temor. Olha, você pode até grifar essa palavra, temor. Amém? Eles estavam ali perseverando na oração, no ensino, na comunhão, na ceia, partilhar do pão. E tinham o quê? Temor. Você sabe o que é ter temor, irmão? Temor é algo muito sério. Daniel estava até mangando de mim. Eu digo que tu fica mangando das minhas doidices, né, Daniel, hoje. Porque às vezes eu vou contar uma coisa e eu não me lembro bem como foi aquilo. E para não mentir, eu fico com bastante cuidado. A Daniela disse, Roberto fica falando, dizendo assim, eu não sei se foi assim, mas se foi assim. A pessoa sai e ele fica falando baixinho ainda.
Mas eu já me peguei assim, e eu comecei a cair na gargalhada lá. Isso é temor. Medo de mentir. Cuidado. Reverência. Entendeu? Isso é temor. De tudo, irmão. Na vida. É isso que a gente tem que carregar. Ó. Temor. Esse temor tem que arder dentro de nós. Tudo aquilo que é errado, temor. Você tem que ter temor. Doeu na sua consciência, temor. Amém? Temor é você obedecer, é você respeitar, é você não ferir os princípios, é você fazer de tudo para não desagradar o teu Senhor, a Deus. Amém? Não adianta ser congregante, somente congregante. Tem que ser congregante. Não adianta carregar uma Bíblia e ter uma vida lá fora que não tem temor de Deus. Irmão, eu tenho defeito, não sou perfeito. Mas se vocês vão encontrar uma cor na minha vida, é temor. Eu fiquei agoniado porque 20 centavos que a irmã do irmão Eduardo me deu, e eu botei na carteira, me deu para eu trazer para a igreja, era o dízimo dela, né? E eu botei na carteira e fiquei com aquele temor de, meu Deus, desapareceu. Cadê os 20 centavos, Daniel, para eu levar para a igreja? Aí Daniel pegou outros 20 lá, botou e disse, tá aqui, vai ser o dela. Mas era temor, porque eu sabia, temor de Deus. Talvez alguém que não tem temor, 20 centavos, nem levar para a igreja. Mas a coisa de Deus não se mete por valores, não. Podia ser 1 centavo. É o temor. É o temor. Estão conseguindo captar essas coisas? Essas coisas que Deus vai lá no íntimo e vê. Será que Deus tem encontrado temor dentro do seu coração? Entendeu? Deus está nos guardando, irmão. Deus está nos livrando. Nos livrando de coisas ruins, viu? Se você obedecer o que você está ouvindo aqui, Deus está livrando, dando livramento à sua vida. Temor. Amém? Isso era o que eles carregavam. Era cheio de temor. E muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Versículo 44. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Sempre eles estavam unidos. Versículo 45. É até o versículo 47, né? Vendendo suas propriedades e bens, distribuía cada um conforme a sua necessidade. A comunhão estava tão grande que no meio daquele povo não havia necessidade. Quando um estava precisando e algum percebia, eles vendiam algo para compartilhar e para dividir aquilo que tinha ali. Mas não deixava aquele irmão passar necessidade. Eu estava hoje tomando um café mais o irmão Nida comendo um pão, eu comendo uma bolacha. E ver aquele negócio dentro de mim, eu comecei a chorar. O irmão Nisa não aguentou, chorou também. Lá na mesa de casa, nós tomando café. Nós começamos a chorar. Ele disse, pastor, o que o senhor precisar, eu pode dizer que eu lhe dou. Não tem agora, mas eu lhe dou. Ele pensou que estava faltando as coisas em casa. Não, irmão, não está faltando nada não. Ó, tem banana aqui, tá geladeira, tá tudo ok, tem tudo. Estou chorando de agradecimento a Deus, porque Ele não tem deixado faltar nada na minha vida. Amém? Então, irmão, anda com esse temor, com essa reverência, né? Seja uma pessoa... Foi Morgana que mandou um áudio hoje, do apóstolo Band falando, e disse, você quer ganhar as coisas, você quer ganhar, mas você nunca dá. Foi mais ou menos assim, foi? Você nunca dá. Minha esposa está cheia de sapato lá em casa, mas ela só vive dando sapato, ofertando sapato. Sabe, dentro dessa igreja é para ser dessa forma, irmão. Amém? A gente olhar assim, tem condição, às vezes você abre o seu guarda-roupa, está 20 sandálias, 30 sandálias, vem na igreja, você olha, você observa, vê um irmãozinho ali, só repetindo ali aquela sandália, vai lá, pega 2, dá para ela, oferta na vida dela. Sabe, às vezes a gente ganha, mas não olha a necessidade, vive em aperto. Entendeu, irmão? A gente tem que mudar o nosso pensamento, nosso raciocínio. Eu não fico fazendo conta não, irmão.
Irmão, eu dou, eu oferto, eu dizimo, eu não faço conta não. Quando eu tenho direção no meu coração, eu vou lá e dou mesmo. Entendeu? Eu pago. Sabe? Isso é comunhão, isso é generosidade. Amém? Vamos continuar para a gente finalizar no versículo 47. Todo mundo, vamos ler junto, todo mundo. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão novamente, olha, ceia, em suas casas. Vamos lá? Em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Vocês podem ir na casa de um irmão, tomar um café. Um dia desse, o Fábio me convidou, fui lá tomar um café mais ele. Pode manter esse relacionamento, essa comunhão. Eu sempre fico incentivando a igreja. Amém? Versículo 47 nós fechamos. Continuamos domingo de manhã, né? Vamos lá, todo mundo? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todos. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? E com isso ia havendo crescimento. Então era dessa forma que a igreja do Senhor, procura um louvor aí. Meu coração é teu. Teu não, isso é de Daniel. Estou falando louvor. Amém? Era dessa forma que a igreja se comportava. E é dessa forma que a gente vai se comportar. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Domingo de 10 horas nós vamos continuar a comunhão com Deus e a igreja. Vamos louvar o Senhor um pouquinho. Vamos agradecer a Deus. Deus é maravilhoso. Deixa eu orar logo pela irmã Fabiana. Venha, Fabiana. Pode deixar o louvor baixinho. Ela merece a oração que ela veio. Né? Ela merece a oração. Quero que você estenda a mão para ela. Estava sentindo dor. Passou a dor? Ainda está? E é inflamado. Se aperta, dói. E na perna. Mas ela é quando você se mexe ou é o tá. Pronto. É mais quando se movimenta, né? Amém. Pode deixar o louvor. Ânsia de vômito, coceira no corpo, pensamento de morte. O que mais? Pode desabafar. Não consegue dormir. Qualquer momento, pensa que qualquer momento vai morrer. Pode gravar, viu? Hã?